Lá vai o hacker para o ataque. Passa por um colaborador, passa por dois. Finta VPN e o antivírus grátis. Dá uma revenga na firewall. Olha, vai finalizar o ataque informático. Mas a Vodafone Business faz uma grande defesa. Agora a sua empresa pode ter a melhor defesa contra ataques informáticos. Com os seus equipamentos protegidos com o Trend Micro, a partir de 1,70€ por mês, o seu negócio pode tudo. Together we can. Vodafone Business. Vamos ao Antes pelo Contrário, com o Daniel Oliveira e com o Francisco Mendes da Silva, que hoje se junta a nós a partir dos estúdios da SIC em Matosinhos. Boa noite aos dois. Boa noite. Daniel, começo por ti. Vamos começar pela TAP. E perguntava-te se surpreendeu o timing destas buscas, uma coisa que aconteceu há 10 anos. Sim, já havia imensas suspeitas, já houve CPIs, enfim. Sim, o timing agora. desta vez, ou seja, eu lamento que seja mais uma vez numa campanha eleitoral. Apesar de tudo, esta campanha eleitoral não tem ninguém vagamente envolvido com nada disto, portanto não terá grande impacto. É 3 dias da entrega das propostas para a privatização da TAP. Não sei se há um timing ou não há um timing, mas de facto as coisas acontecem tanto tempo depois que continuo a não conseguir compreender. Bem, este caso cheira mal desde o início, por não se continuar sem se compreender como é que há uma privatização numa 25ª hora de um governo que já tinha caído, o próprio governo já tinha caído, já sabia que a posição do governo seguinte era diferente à sua, continua até hoje a não se conseguir perceber. Eu não sei muito bem a parte que envolve a Barraqueiro. As notícias falam de alegadas fraudes ao Fisco e à Segurança Social. Disso não sei nada, também não sei do resto, mas o resto há uma parte que é conhecida há bastante tempo. Mas está no consórcio que... Está no consórcio, não sei, mas há uma parte que é conhecida, que é a parte da forma como foi comprada a TAP. Aliás, que Pedro Nuno Santos, quando era ministro, enviou para o Ministério Público e que tem a ver com os 12A350 que a TAP tinha encomendado. Estavam em lista de espera. E por ter encomendado tinha direito a um preço inferior ao preço de mercado, um preço bastante mais baixo. David Neilman, isso sabe-se, comprometeu-se com a Airbus, que era quem vendia, a cancelar essa compra. A Airbus assim pôde vender esses 2 aviões ao preço de mercado muito mais alto do que iria vender à TAP. E depois comprou em troca aviões de menor alcance, de que se saiba não precisava. A um preço, por acaso, acima do preço de mercado. Por esta troca, combinada antes da compra da própria TAP, que ele faria quando chegasse à TAP, a Airbus emprestou a David Neilman 225 milhões, que permitiu capitalizar a TAP como ele era obrigado a capitalizar. Para a poder comprar tinha que poder capitalizá-la. No fundo, Daniel, ele capitalizou... Neilman comprou a TAP com o dinheiro da própria TAP. Exato, ou seja, capitalizou aquela expressão que se costuma utilizar, neste caso, capitalizou o cão com o pelo do cão, que é uma expressão que se costuma utilizar. Com isto, a Airbus lucrou 190 milhões, porque não vendeu a preço de desconto os A350. David Neilman comprou a TAP por 10 milhões, porque de resto o dinheiro não era de facto dele, e a TAP teve um rombo porque trocou um bom negócio por um mau negócio. O relatório da IGF, da Inspeção-Geral de Finanças, penso que de 2023, confirmou que o governo de Pedro Passos Coelho sabia deste negócio, sabia deste esquema. A única pessoa deste governo que penso que estava naquele governo na altura ou que tem alguma relação com isto é Miguel Pinto Luz. Que assinou a venda, mas foi só na parte final. Que assinou na parte final, provavelmente não teria um envolvimento assim tão direto. Eu não sei se isto é ilegal, se isto é crime, sei que é sabido há muito, sei que é seguramente, do meu ponto de vista, politicamente escandaloso. Vou ter que te interromper, peço desculpa, porque neste momento Marcos Mendes está a chegar às relações da SIC para o debate. Do meu ponto de vista, pôr em causa a existência de um hub em Portugal, e a existência do hub em Portugal é absolutamente fundamental para a nossa economia. Bem, Francisco, como é que recebeste esta notícia destas buscas? Surpreenderam-te?
Já estava, ou antes, é um caso que Não, já não é surpreende. tão antigo que, enfim... Eu quero passar às presidenciais, portanto vou ser muito rápido aqui, até porque, bem, se o meu candidato interrompeu o Daniel, não quero que o candidato de um partido que ele já foi militante me interrompa a mim ao chegar aos estúdios. Mas para quem se dedica a esta atividade de dizer coisas na televisão e que tenta dizê-las com alguma seriedade, este tipo de temas são sempre muito difíceis. Esta conversa que envolve política e justiça e insinuações de criminalidade, etc. Porque isso são sempre muito indesejáveis. Porque nós, por um lado, não podemos deixar de falar deles, porque são temas importantes, mas, por outro lado, há uma grande opacidade sobre o que está em causa, no sentido em que, evidentemente, os temas são muito mais complexos do que aquilo que nós conseguimos apanhar através do que é revelado pela investigação. A própria investigação ainda não deve ter um grau de conhecimento da complexidade do que está em causa suficiente para poder ter uma opinião sobre os factos. É por isso que andam, fazer buscas à procura de elementos que lhes permitam construir uma história e depois ver se ela configura ou não a prática de crimes. E eu não sei sequer se de facto, aquilo que o Daniel acabou de fazer foi exprimir e discutir um conjunto de factos que são os factos que nós andamos a discutir há 10 anos. Portanto, nós não sabemos sequer se o que está em causa tem exatamente a ver com isto que o Daniel aqui exprimiu. Sabemos que tem a ver com o negócio da compra que foi em 2015. Não, sim, certo, mas não sabemos se também é estranho quando é que vão buscar documentos 10 anos depois, não é? Eu não sei se aquilo que o Daniel identificou como a grande estranheza e a grande crítica política que deve ser apontada ao negócio, se é isso que leva à consideração da existência de crimes. Provavelmente não é, ou possivelmente não é, se calhar são outras coisas até mais graves. Não faço mesmo a ideia. Repara, ainda por cima que isto é uma matéria que esteve no centro do debate político na última década. Havia momentos mais acesos do que outros. Convém também lembrar que, aparentemente, é por causa de uma entrega de documentos de Pedro Nuno Santos, na altura ministro, e de Fernando Medina, também ministro, ao Ministério Público, que se dá início a esta investigação. E, portanto, e da Comissão de Inquérito também. Da Comissão de Inquérito, claro. Pois. E, portanto, o que eu quero, sinceramente, é que este ambiente de insinuação criminal misturada com combate político se possa ser dissipado, neste caso, o mais rapidamente possível, passando só para o círculo da justiça e que a justiça atue rapidamente. O que é um desejo que eu devo confessar muito pouco, se calhar, compreensível, porque o tempo da justiça é o tempo da eternidade. Muito bem, vamos avançar então para as presidenciais. Daniel, temos uma série de debates pela frente, já tivemos alguns, ontem hoje outro. Quem é que mais pode ganhar ou perder com estes debates? Eu não sei quem pode ganhar, sei para quem os debates são mais importantes. Isso. E é para Henrique Gouveia Melo. Porque é um estreante, nunca debateu, nunca teve em debates. Ele teve a grande vantagem quando não falava. Porquê? Porque quando não se fala não se tem anticorpos. Portanto, os políticos, aliás, geralmente mais populares, são aqueles, mesmo os presidentes, houve uma altura que eram muito populares quando havia menos exposição, porque falavam menos, apareciam menos. Portanto, eu acho normal que ele tenha caído, porque clarificou posições, de umas formas bem, de umas vezes bem, de outras vezes mal, e portanto é normal que a partir do momento que clarifica, havia pessoas que perceberam que estavam ao engano, outras se calhar. Agora a questão nos debates é a prova dos 9. Porque nos debates perde-se a aura. Aí não há hipótese, porque aí há um confrontos às vezes difíceis, é que é preciso, para além de outras capacidades, a experiência nos debates conta muito, conta mesmo muito. Esse é um dos problemas até que eu levanto em relação ao excesso de peso que os debates passaram a ganhar nas televisões, é porque aquilo testa um determinado tipo, importante, mas um determinado tipo de características dos políticos, que não são todas as características importantes, e aquilo pode sobrevalorizar a capacidade de debater, claro, que é muito específica e que, aliás,
Num caso de um presidente, só acontece mesmo de 5 em 5 anos. Só acontece quando ele é candidato. E os debates o primeiro já confirmou uma coisa, que é André Ventura consegue mesmo impor a ausência de regras nos debates. Eu não consegui ouvir uma frase seguida de António José Seguro. Uma frase, não é uma ideia, uma frase seguida, e não estamos a falar de debates vivos, em que as pessoas se interrompem. Nós sempre estivemos habituados a isso, uns mais vivos, outros menos, em que as pessoas se interrompem. Não. Estamos a falar de sabotagem. Estamos a falar de alguém que fica a falar por baixo para nós não conseguirmos sequer ouvir o outro debatendo. Isso não é jogar as regras do jogo. Isso só acontece. Vou voltar, já disse isto várias vezes desde que André Ventura está nestes confrontos, porque as televisões gostam desse espetáculo. Caso contrário, percebem que quando alguém entra novo e não cumpre as regras, que se baseavam, algumas regras, até regras de cavalheirismo, de boa educação, a partir do momento que isso acontece, as regras têm que mudar. E eu já defendi várias vezes que os microfones nos debates, mesmo que isso tire alguma vivacidade ao debate, o microfone do oponente tem que estar. Se o microfone de André Ventura tivesse desligado quando o outro estava a falar, André Ventura provavelmente perdia os debates todos. Muito provavelmente perdia os debates todos. Porque a técnica de André Ventura é falar, 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 e quando o outro tenta responder, destruir a capacidade de comunicação, não é de argumento sequer. E isso não pode ser permitido. Mas não achas que Seguro ontem vinha com uma estratégia para enfrentar essa... Vinha, mas nunca funciona. Essa outra estratégia. Mas nunca funciona. Quer dizer, funciona mais ou menos, mas nem sequer é justo. Não é justo que um candidato, para ser candidato, nós como André Ventura concorre a todas as eleições, portanto, um candidato, seja o que for, seja à Assembleia Municipal de Moura, ou ao Parlamento Europeu, à Assembleia da República, ou à Presidência da República, tudo coisas a que ele concorreu, qualquer candidato que tenha a concorrer tenha que ter uma nova qualidade, que é lidar com bullies. E eu acho que não tem que ter. Acho que nenhum candidato tem que ganhar a capacidade de se impor num debate a um bully, porque isso exclui um determinado tipo de candidatos que nós eu, pelo menos, quero que existam. Que há candidatos que podem ter qualidades oratórias, devem ter, faz parte da política, mas que consigam ter um debate sereno, inteligente. Isso é impossível. E, portanto, não pode ser impossível. E cabe a quem? Ao árbitro, e não estou a falar exclusivamente dos jornalistas, tem a ver com as regras, garantir que isso é possível para bem de nós todos, incluindo os 80 e tal % de portugueses que não põem sequer a hipótese de votar alguma vez em André Ventura e gostavam de ouvir as pessoas que debatem com Já ele. vamos ao debate de hoje. Daniel Francisco, queria ouvir-te sobre isto. O que é que achaste do debate de ontem? E, enfim, e deste pacote de debates, o que é que achas que vai ser, para quem é que vai ser mais importante? Bem, então primeiro, sobre o debate de ontem, eu concordo genericamente com o que disse o Daniel. Eu só não sei se neste momento o melhor antídoto para Ventura não será deixá-lo precisamente fazer estas figuras que está a fazer. Porque eu sinto que há talvez se comece a instalar um grande cansaço perante a figura dele. Porque as razões pelas quais André Ventura subiu em flecha na vida política portuguesa também provavelmente serão aquelas que o farão cair. André Ventura aproveita um ambiente político em que se instalaram as dinâmicas do entretenimento. E uma das regras de ferro dos ciclos do entretenimento é que o cansaço também se instala muito rapidamente. Acontece com, enfim, qualquer banda rock ou com qualquer série que à terceira ou quarta temporada também começa a gerar algum cansaço. Algumas que vão na 10ª, não é? Alguma novidade. Vão na 10ª, mas sem o mesmo impacto. Sem o mesmo impacto. E, portanto, eu acho que ele pode ter começado... E, aliás, as sondagens também mostram isso. Mostram duas coisas importantes quanto a ele. Que ele pode mesmo não passar à segunda volta, e eu era daqueles, ou ainda, enfim, sou daqueles que acreditam que ele pode passar à segunda volta. Se as sondagens continuarem a mostrar aquilo que a última mostrou, é possível que eu mude a minha opinião. Mas, mais do que isso... O que as sondagens mostram é que, nós, enfim, já intuíamos isso, ou já sabíamos, mas as sondagens mostram que André Ventura, numa segunda volta, perde, e perde fortemente contra qualquer um. O que mostra que, de facto, não é só o cansaço, os níveis de rejeição são brutais. Os níveis de rejeição são brutais, e, portanto, é que eu acho... Acho que se tivesse lá o rato Mickey, ele perdia as eleições. Provavelmente. E, portanto, isto também mostra que o limite para o seu crescimento é um limite bastante evidente. E eu acho que ele está a entrar um bocadinho em parafuso nesta eleição, porque está a perceber
isso tudo. Eu acho que não foi só estratégia ontem, é também uma maneira de ser que é especialmente sublinhada neste contexto, porque ele está a perceber que está a perder o pé. Sobre outra coisa que o Daniel disse, tem a ver com Henrique Gouveia Melo. Eu discordo de algumas coisas. Em primeiro lugar, eu não acho que tenha sido porque... Não acho que Henrique Gouveia Melo tenha começado a cair nas sondagens por ter começado a falar. Não acho que não é exatamente isso. É verdade que a partir do momento em que ele tira a farda e começa... e aparece como um elemento normal da vida política, sai do pedestal. E o efeito de saída do pedestal tem logo uma consequência imediata, quase psicológica, em que as pessoas, enfim, deixa de ser uma pessoa suprapartidária para ser quase partidária. Ele próprio é um partido, no sentido de ele é uma das partes na contenda. Mas depois, ao contrário do Daniel, eu acredito que o grande problema é que ele não clarificou nada. Ele anda, há meses que anda a dizer uma coisa e o seu contrário, a lançar pistas bastante contraditórias uma com a outra sobre qual é que é o seu posicionamento. Parece que não sabe bem onde é que se quer instalar. Primeiro era um candidato contra o sistema que se queria articular com André Ventura, depois passou a ser um candidato de esquerda contra o governo. E em terceiro lugar, aquele que eu acho que é o grande erro estratégico de Henrique Gouveia Melo, que é o de ter apostado numa imagem que desfoca o eleitorado, que desfoca a imagem que o eleitorado tinha dele quando ele parecia imparável, quando a sua vitória parecia imparável, inclusivamente, como muita gente dizia, à primeira volta. Ele tinha uma imagem de grande fleuma, de grande distanciamento, de grande institucionalismo. E quando começa a campanha, para já, enfim, a lista dos seus apoiantes, incluindo, enfim, já disse aqui várias vezes, o seu mandatário, mostra Henrique Gouveia Melo a entrar na política partidária, porque grande parte dos seus principais apoiantes são os ressentidos do PSD e do PS, ressentidos do PSD e do CDS, ressentidos com os últimos anos, com a evolução que esses dois partidos tiveram nos últimos anos. E depois entra num combate contra o governo. Entra num combate contra o governo. Ainda hoje, mesmo para terminar, numa entrevista à Rádio Observador, veio dizer que tinha a certeza que este governo não queria que ele fosse candidato e que tudo fez para que ele não fosse candidato, etc, etc. Mas porquê é que um candidato à presidência da República, que ainda por cima tinha aquela imagem de enfim, uma celeuma militar, entra neste registro, e eu acho que isso fê-lo sair ainda mais aos trambolhões do pedestal. Muito bem, vamos ao debate de hoje. Temos pouco tempo para falar sobre ele. Daniel, Marcos Mendes, António Filipe. Bem, mais civilizado será seguramente, não é? Seguramente, são civilizadas as duas. Mas são dois campeonatos distintos. São. Bem, só quero dizer uma frase, é que a fleuma dos militares é uma coisa altamente mitificada. Andando em frente, o Marcos Mendes tem um problema, que é conseguir... Ele está apostado em garantir o eleitorado da AD, mas tem uma fraqueza, que será o delegado de São Bento no Palácio de Belém. Nunca o poder esteve tão concentrado, não preciso aqui fazer a lista, as pessoas sabem que o PS neste momento domina todas as instituições. A arrogância é visível, e não é só com os jornalistas, basta ver o que aconteceu com o Presidente do Tribunal Constitucional no Parlamento para perceber que a coisa está a começar a ficar rapidamente descontrolada. É verdade que o PSD é um partido minoritário, mas quando nós vemos que o Chega aprova a lei de imigração, a lei da nacionalidade, muito provavelmente vai aprovar a lei de bases da saúde, a negociação pública com os sindicatos, na realidade não é com os sindicatos, já se percebeu o que é que o Chega, são as coisas que o Chega está a falar. O PS só é chamado para aprovar o orçamento para que o Chega possa fingir durante uns dias que é a oposição e o PSD possa fingir que está alguns no meio. Isto, Marcos Mendes tem que fazer um exercício ao mesmo tempo contraditório, que é segurar o eleitorado da AD, e isso vai estar muito mais presente nos debates do que teve até agora na campanha, não ser o candidato do governo. Porquê? Porque é sublinhado por esta ideia, não vamos ter em Belém alguém que possa servir de alguma forma de contrapeso. Quanto a António Filipe,
com a falta de comparência do Partido Socialista, que ontem foi muito visível. Daniel, a segunda vez que vou ter que te interromper, desculpa, mas vem neste momento, está neste momento a chegar António Filipe, o candidato está a chegar precisamente às eleições da SIC, um debate que já só falta menos de meia hora. Daniel, mais uma vez, desculpa em ter interrompido, temos que ser rápidos. Vou ser muito rápido. Sim. Só estava a dizer que contra António Filipe, com a falta de comparência do Partido Socialista, que ontem foi muito evidente, foi muito usada contra Ventura, contra Seguro, e vai voltar a ser seguramente. Os três candidatos mais à esquerda não estão só, ao contrário do que é costume, a regatear os votos entre si, como costuma acontecer. Neste caso, há espaço, caso consigam fazê-lo, para conquistar bastante voto solto. Do que dizem as sondagens, por enquanto, Catarina Martins parece ser a que está a conseguir fazê-lo melhor. Mas qualquer um dos três, o do LIVRE, que pouco menos, porque é menos conhecido, tem capacidade para o fazer, porque foram candidatos escolhidos como candidatos que têm mais capacidade de abertura para o exterior do que os candidatos, independentemente do cartão partidário. Vou dizer, considero um absoluto disparate esta coisa de entregar cartões partidários, não muda rigorosamente nada o ato simbólico, quanto muito é entregar o cartão partidário quando se torna Presidente da República. Antes disso, não faz sentido. Francisco, o Daniel deixou-te um minuto. Desculpa. Para falar. Tens um minuto para falar sobre o que é que pensas. O que é que esperas deste debate de hoje? Dá para pôr a velocidade maior, mas não consigo. Bem, António Filipe está numa posição fragilíssima e eu acho que pode querer aproveitar este debate para revitalizar a sua candidatura, atacando Luís Marques Mendes como representante da direita. Eu acho que ele aqui tem, enfim, como representante do governo, acho que ele tem alguns problemas, porque tipicamente o que ele fará, ou que faria um candidato como António Filipe, seria dizer este é o governo da lei laboral, este é o governo das novas leis contra a imigração, articulado em entendimentos com o Chega. O problema é que nestas matérias são matérias que permitirão a Luís Marques Mendes mostrar a sua diferença relativamente ao governo. Luís Marques Mendes já disse que enfim, gostaria que o governo se entendesse com o UGT, e, portanto, se gostaria que o governo se entendesse com o UGT é porque as leis laborais daí sairiam diferentes das que estão agora. Luís Marques Mendes já mostrou uma posição perfeitamente humanista sobre a imigração, disse-o reiteradamente em entrevistas e debates, em entrevistas recentes, neste debate provavelmente também o fará, e tem uma história longa aqui na SIC, dizer que o PSD não tem nenhuma razão para ter ligações naturais com o Chega. E, portanto, eu acho que isto pode ser para o meu candidato, que é Luís Marques Mendes, uma oportunidade para fixar um registro ideológico mais pragmático e um registro de cordialidade e de enfim, centrismo e de moderação, que eu acho que é o que o tem levado a subir nas sondagens e, neste momento, aparentemente, a ser o candidato mais provável a vencer as eleições. Muito bem, Francisco e Daniel. Muito obrigada aos dois e até para a semana. Obrigada.